todos bem-vindos ao nosso canal no YouTube, Instituto Gaudiya Vaishnava de Educação. Meu nome é Maha Krishnanandas e o tema de hoje é um tema bastante peculiar, bastante antigo também. Será que é possível falar sobre esse tema hoje em dia? O que é o verdadeiro amor? Será que as pessoas têm ouvidos para ouvir sobre o que é o verdadeiro amor? Então vamos começar com uma problemática que sempre ajuda. Será que os chamados passatempos ou lilas entre Krishna e as gopis descritas no Srimad Bhagavatam não passam apenas de contos eróticos narrados na tradição da Índia antiga? Então nós estamos trazendo essa fonte, que é o Bhagavad Purana, o Srimad Bhagavatam, que é o texto que de maneira mais completa, mais abrangente e de maneira que faz sentido, fala sobre essa questão do amor verdadeiro. Qual seria então a diferença entre amor e a luxúria e a paixão? Isso a gente vai tentar desvendar aqui nessa videoaula. Então, para ilustrar, a gente trouxe um passatempo de Krishna do Bhagavad Purana para vocês deliciarem com essa escritura, que é extremamente saborosa, que é quando as gopis solteiras aceitam Krishna como esposo. É um passatempo clássico e é muito divertido. Isso está então no Srimad Bhagavatam, no canto 10, capítulo 22, intitulado Krishna rouba as vestes das gopis solteiras. Então vamos lá diretamente para a narração, sem enrolação. Então aqui o verso 1, Shukadeva Goswami disse: durante o primeiro mês do inverno, as mocinhas solteiras de Gokula observaram um voto de adorar a deusa Katyayani, a deusa Durga, a deusa do mundo material. Durante todo o mês elas só comeram khichdi, ravisha, sem tempero, que é uma mistura de mung dal, arroz, sem condimentos, é bastante austero. Verso 3, meu querido rei, depois de se banharem na água do Yamuna, logo que o sol nascera, as gopis fizeram na margem do rio uma deidade de barro da deusa Durga. Elas então adoraram-na com substâncias aromáticas, tais como polpa de sândalo, bem como outros artigos, tanto opulentos quanto simples, incluindo lamparinas, frutas, nozes de betel, folhas recém-crescidas e guirlandas em incenso fragrantes. Aqui uma nota bastante importante, porque aparentemente parece que as gopis estão baseadas em uma atitude materialista, adorando o semideus, desejando algo. Vamos ver o que os acharyas, que é a maneira hermenêutica de se aproximar dos Vedas, as pessoas santas, os acharyas, os praticantes da vida espiritual, apontam sobre essa questão. O nome Durga às vezes é usado para se referir à potência interna e superior, como se afirma no Pancharatra. Em todos os mantras usados para adorar Krishna, a deidade regente é conhecida como Durga. Logo, nas vibrações sonoras transcendentais que glorificam e adoram a verdade absoluta, Krishna, a deidade que preside um mantra ou hino específico, chama-se Durga. O nome Durga, portanto, refere-se também àquela personalidade que funciona como a potência interna do Senhor e que está, assim, na plataforma de Shuddha Sattva, existência transcendental pura. Entende-se que essa potência interna é a irmã de Krishna, conhecida também como Ekanansha ou Subhadra. Ainda que, por hipótese, aceitemos que as gopis adoravam a Maya externa, a energia ilusória, não há erro por parte delas, visto que em seus passatempos amorosos com Krishna, elas agiam como membros comuns da sociedade.
eram mocinhas simples. E em Vrindavana, o que impera é a cultura védica, a cultura dos 3 Vedas. A esse respeito, Srila Prabhupada comenta: os Vaishnavas em geral não adoram nenhum semideus. Srila Narottama Das Thakura proibiu rigorosamente toda adoração a semideuses para qualquer pessoa que queira avançar no serviço devocional puro. Isso está em seu livro, Prema Bhakti Chandrika. Em geral, as pessoas adoram a deusa Durga para conseguir alguma bênção material. Aqui as gopis rezaram a deusa para se tornarem esposas do Senhor Krishna. O significado é que, se Krishna é o centro da atividade, o devoto pode adotar qualquer meio para atingir essa meta. Aqui vem o ponto mais relevante. As gopis podiam adotar qualquer meio para satisfazer ou servir Krishna. Essa é a característica excelsa das gopis. Ou seja, qual era o fim último? Elas não tinham desejos egoístas pessoais, desejos materiais. O desejo delas era o exclusivo de servir ao Senhor Krishna. Assim, as gopis adoraram Katyayani, mas estavam ocupadas em serviço devocional puro. E alguém pode adorar Vishnu, ou mesmo Jesus Cristo, e está pedindo coisas materiais. É totalmente oposto, à meta, à última finalidade. Verso 6. Todo dia elas se levantavam de madrugada, chamando umas às outras pelo nome. Todas se davam as mãos, e enquanto iam ao Kalindi, o rio de Yamuna, para se banharem, cantavam em voz alta as glórias de Krishna. Krishna Kirtana, Hari Rama. Verso 8. O Senhor Krishna, a suprema personalidade de Deus e mestre de todos os mestres do yoga místico, sabia o que as gopis estavam fazendo e, por isso, foi até lá, rodeado por seus jovens companheiros, para conceder às gopis a perfeição de seu esforço. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explica que os companheiros de Krishna mencionados aqui eram meras criancinhas de 2 ou 3 anos. Eles estavam completamente nus e não tinham consciência da diferença entre homem e mulher, assim como Shukadeva Goswami. O exemplo clássico, nós temos no início do Srimad Bhagavatam, as mocinhas que estavam se banhando nuas. Isso é comum na Índia Antiga. Quando elas viram Shukadeva Goswami, elas não sentiram nenhuma vergonha, porque ele não fazia essa distinção entre homem e mulher, ele tinha consciência totalmente pura. Já depois veio Vyasadeva, pelo fato dele estar engajado como chefe de família, como casado, e portanto tinha que fazer essa distinção entre homem e mulher. Então as mocinhas sentem vergonha e se cobrem. Quando Krishna saiu para apacentar as vacas, eles o seguiram porque eram tão apegados a ele, as criancinhas, que não podiam suportar ficar sem sua companhia. Verso 9. Pegando as roupas das meninas das gopis, ele subiu depressa ao topo de uma árvore kadamba. Então, enquanto ele e seus companheiros riam, Krishna dirigiu às meninas as seguintes palavras jocosas: minhas queridas meninas, cada um pode vir aqui como quiser e pegar de volta suas roupas. Estou dizendo a verdade e não estou brincando convosco, pois vejo que estáis cansadas da execução de devotos austeros. Eu jamais disse uma mentira. Sim, eu sei. E esses meninos sabem disso também. Portanto, ó meninas de cintura fina, por favor, adiantai-vos uma a uma ou todas juntas e apanhai vossas roupas. Verso 12. Vendo como Krishna brincava com elas, as gopis ficaram imersas em pleno amor por ele e, enquanto se entreolhavam, começaram a rir e a brincar entre si, apesar de constrangidas. Ainda assim, porém, não saíram da água. A essência de raça, a essência da diversidade, do prazer, do sabor
que existe nos relacionamentos entre a alma e Deus. Então aqui o Shanti Thakura reproduz essa conversa jocosa entre Krishna e as Gopis. As Gopis eram de famílias muito respeitáveis e devem ter argumentado com Krishna. Por que simplesmente não deixa as nossas roupas na beira do rio e vai embora? Krishna teria respondido, mas sois tantas que alguma das meninas pode ter pegado as roupas das demais. As Gopis responderiam, somos honestas e jamais arrumamos coisa alguma. Eu também. Tampouco tocamos na propriedade alheia. Então Krishna teria dito, se isso é verdade, então simplesmente vinde e pegai vossas roupas. Qual é a dificuldade? No humor de Prabhupada. Qual é a dificuldade? Ao verem a determinação de Krishna, as Gopis encheram-se de êxtase amoroso. Ainda que constrangidas, elas estavam contentíssimas por receber semelhante atenção de Krishna. O Senhor brincava com elas como se elas fossem suas esposas ou namoradas. E o único desejo das Gopis era alcançar tal relacionamento com ele. Ao mesmo tempo, elas se sentiam constrangidas pelo fato dele as ver desnudas, porém, mesmo assim, elas não conseguiam deixar de rir com suas palavras jocosas e começaram até a brincar entre si, uma Gopi instigando a outra. Vai você primeiro, vai tu primeiro. E vejamos se Krishna prega alguma peça em ti. Então, nós iremos a seguir. Vai você. Não, vai tu, vai a outra. Verso 13. Enquanto Shri Govinda falava com as Gopis dessa maneira, suas palavras jocosas cativaram por completo a mente delas. Submersas até o pescoço na água fria, porque elas estavam fazendo no mês de Margashirsha, né? Que é no período do inverno, né? Dezembro, janeiro. Então, essa época faz frio em Vrindavana. Submersas até o pescoço na água fria, elas começaram a tremer. Então dirigiram-lhe para Krishna as seguintes palavras. Krishna, ó meninas semelhantes a aves, se não vierdes aqui, então com estas roupas presas nos galhos, farei um balanço e uma rede. Está pensando que a roupa das Gopis é Nantashirsha. Preciso deitar-me, pois passei a noite inteira acordado e agora estou ficando com sono. E como esse Krishna é terrível, piadista, malandro. O que as Gopis responderam? Nosso querido vaqueirinho. As Gopis são tão humildezinhas. Tuas vacas, ávidas por comerem grama, foram parar em uma gruta. Igual passatempo com o Sr. Brahma, né? Então deve-se ir logo até lá para reconduzi-las ao caminho correto. As Gopis tentam enganar Krishna também, né? São terríveis. Tanto as Gopis quanto Krishna. Krishna, vinde agora, minhas queridas vaqueirinhas. Deveis sair logo daqui e ir para Vraja realizar vossas obrigações domésticas. Não vos torneis uma perturbação para vossos pais e outros parentes mais velhos. Gopis, nosso querido Krishna, não voltaremos para casa durante um mês inteiro, pois é por ordem de nossos pais e outros parentes mais velhos que estamos fazendo esse voto de jejum, o Katyayani Vrata. Krishna, minhas queridas damas austeras, eu também, só por ver-vos, desenvolvi agora uma surpreendente disposição para o desapego da vida familiar. Krishna Brahmachari. Quero ficar um mês aqui e executar o voto de morar nas nuvens. E se concederes misericórdia a mim, posso descer daqui e observar o voto de jejum em vossa companhia. Essa piada também é genial, né? Quero ficar um mês aqui, quero ficar aqui um mês e executar o voto de morar nas nuvens. Surreal, né? Krishna morando nas nuvens. Apesar que ele pode fazer isso, né? Verso 15. Ó Shama Sundar. Veja como está cheio. Govinda, Krishna, Shama Sundar. Como o Bhagavatam é recheado, né, dos nomes de Krishna. Somos tuas servas e devemos fazer tudo o que disseres. Mas devolve nossa roupa. Sabe quais são os princípios religiosos? Sabeis quais são os princípios religiosos. E se não nos deres nossas roupas,
teremos de contar ao rei. Aqui é o rei Kansa, danado, matador dos sobrinhos. Por favor. Verso 16. A suprema personalidade de Deus disse: se vós, meninas, sois mesmo minhas servas, e de fato quereis fazer o que digo, então vinde aqui com vossos inocentes sorrisos, e que cada menina pegue as suas próprias roupas. Se não fizerdes o que digo, não as devolverei. E mesmo que o rei se zangue, o que ele poderá fazer? Depois Krishna dá umas bolachas, né, no rei Kansa e extermina ele. Lá em Mathura. Então, tremendo devido ao frio, todas as golpes jovens saíram da água cobrindo suas partes íntimas com as mãos, como está aqui na ilustração. Ao ver como as golpes estavam afetadas pelo constrangimento, o Senhor Supremo ficou satisfeito com sua afeição amorosa e pura. Colocando as roupas delas em seu ombro, o Senhor sorriu e com feição disse-lhes o seguinte. Olha como esse Krishna é terrível. Aqui tem antes tem uma introdução muito importante, porque como é que vamos entender essas atividades de Krishna? Mesmo os cristãos que foram para a Índia, os católicos, e se depararam com esse tipo de literatura, né, o chamado Bhagavatam, eles simplesmente taxaram, né, como erotismo. Mas será mesmo que os passatempos de Krishna são um mero erotismo mundano? Então, como é que vamos nos aproximar desses passatempos de Krishna? Como é que podemos entender corretamente esses passatempos de Krishna? Então, aqui Prabhupada fala sobre a posição de Krishna primeiramente. Srila Prabhupada comenta: a apresentação simples das gopis era tão pura que o Senhor Krishna logo ficou satisfeito com elas. Então essa humildade, essa simplicidade da alma atrai o Senhor Krishna, ao passo que a arrogância, o egoísmo, a presunção, isso afasta o Senhor Krishna da entidade viva, né? Todas as golpes solteiras que oraram a Katyayani pedindo que lhes concedesse Krishna como esposo foram assim satisfeitas. Uma mulher não pode ficar nua diante de nenhum homem a não ser seu esposo. Então aqui é bem claro, né, que com essa atitude Krishna está aceitando as golpes como esposas. Porque na cultura védica, na cultura original, um homem jamais vê outra mulher nua a não ser a sua própria esposa. Então aqui é bastante simbólico. Antes desse passatempo, as gopis viam Krishna indo para a floresta apacentar suas vacas, os bezerros, e aí com olhares de soslaios, Krishna e as gopis se intercambiavam, mas isso era a distância. Depois, no passatempo de Govardhana, quando Krishna ergue Giridhari, todos os habitantes de Vraja ficam bem juntinhos de Krishna. E isso é tão especial, né? Todos os habitantes ficaram durante 7 dias, 7 noites juntinhos de Krishna. Inclusive as gopis. Então esse foi o máximo contato que as gopis tiveram com Krishna. Então é claro, as gopis já estavam totalmente apaixonadas, perdidas de amor por Krishna. Então a partir desse momento, Krishna aceita ela como esposas, como suas esposas, e depois Krishna vai realizar a dança da rasa com as gopis. Então tem todo esse ciclo nos passatempos de Krishna, essa evolução. As gopis solteiras desejavam Krishna como esposo. Dessa maneira, ele satisfez o desejo delas. Para mocinhas aristocráticas como as gopis, ficarem nuas na frente de um rapaz era pior do que a morte. Elas, todavia, decidiram abandonar tudo em prol do prazer do Senhor Krishna. Ele queria ver o poder do amor delas. Então, Krishna adora fazer isso, né? Krishna gosta de testar a sinceridade da alma. Ele gosta de enaltecer, de extrair, catalisar a devoção da alma
por ele, né? Então ele faz testes, faz provações, assim como ele está fazendo aqui com as gopis. Isso é praxe. Assim como também o guru testa o discípulo. Ele queria ver o poder e o amor delas por ele, e em razão disso ficou completamente satisfeito com sua devoção imaculada. Então aqui a gente viu a glorificação das gopis, a posição das gopis. Agora sim a gente vai ver a posição de Krishna. O Senhor Krishna disse: minhas queridas devotas, minhas meninas, banhastes nuas enquanto executáveis vossos votos. E isso, sem dúvida, é uma ofensa contra os semideuses. Contra Kalindi, talvez, a deidade regente, né, do Yamuna. Para anular vosso pecado, deveis oferecer reverências de mãos postas acima da cabeça. Essa posição de Urdhva Hastasana com Anjali Mudra. Depois disso, deveis apanhar de volta vossas roupas. Ou seja, as gopis saíram do Yamuna cobrindo suas partes íntimas, mas Krishna não ficou satisfeito. Ele queria o máximo de rendição, a total submissão. Porque é muito humilhante, né, para uma mulher se ver nua. A gente vê isso no passatempo, né, com Draupadi e Dushasana no Mahabharata, quando tentaram despir Draupadi na Assembleia dos Kauravas. E na cultura védica, a cultura védica tem uma moral muito elevada, porque toda cultura espiritual ela vai ter uma moral elevada, porque trata-se de uma cultura progressista, onde os indivíduos estão tentando deixar esse mundo material e assumir as suas respectivas posições no mundo espiritual. Então é uma cultura de desapego, é uma cultura de renúncia. Por isso a moral é elevada, né? É uma moral onde não exalta os relacionamentos materiais, os relacionamentos corpóreos. Pelo contrário, né? É uma moral onde tenta se dissuadir disso, né? Então, devido a essa moral elevada, a qual os gopis estavam submetidos, era muito humilhante, né? Elas se verem nuas. Mas mesmo essa moral elevada, mesmo os costumes, mesmo a etiqueta, tudo isso as gopis abandonaram, renunciaram, né, para satisfazer o Senhor Krishna. Não devemos aqui então, né, como eu prometi, a posição do Senhor Krishna, né? No slide anterior a gente viu a posição das gopis e agora a gente vê a posição do Senhor Krishna. Como devemos entender o Senhor Krishna? Não devemos ser tolos a ponto de pensar que o Senhor Krishna é um menino luxurioso, um adolescente, né, comum, ordinário, interessado em desfrutar da beleza nua das gopis, simplesmente um adolescente querendo ver mulher pelada, né? Krishna é a suprema verdade absoluta, é Deus, e estava agindo com o intuito de satisfazer o desejo amoroso das gopis, não os desejos dele. Ele estava fazendo tudo isso para promover, para elevar, para satisfazer o desejo das gopis em tê-lo como esposo. Satisfazer o desejo amoroso das jovens vaqueirinhas de Vrindavana. Neste mundo, de certo, ficaríamos luxuriosos em uma situação como esta. Contudo, compararmos-nos a Deus é uma grande ofensa. Achar que a gente está no mesmo nível, né? É o mesmo tipo de consciência que Deus. Por causa de tal ofensa, não seremos capazes de compreender a posição transcendental de Krishna, pois cometeremos o erro de considerá-lo materialmente condicionado como nós mesmos. Perder a visão transcendental de Krishna é, de certo, um grande desastre para quem está tentando desfrutar a bem-aventurança da verdade absoluta. Então, Krishna não sente atração nenhuma pela energia material e nem em desfrutar, e nem explorar as outras pessoas, as outras unidades vivas. Muito pelo contrário. Tudo o que Krishna faz, cada atitude, cada milésimo de atitude que Krishna toma é para satisfazer as entidades vivas e principalmente para satisfazer os seus devotos. É por benefício último, mesmo quando ele mata os demônios, isso é para favorecer, é para beneficiar essas entidades vivas para que elas se purifiquem e avancem cada vez mais. Tudo que Deus faz é bom.
porque Deus é absoluto. Aqui, paridhaya swa vasansi presta sangma sajita grihita chitta no chelus tasmin aladyate kranaha. As gopis ficaram habituadas a associar-se com seu amado Krishna e dessa maneira deixaram-se cativar por ele. Assim, mesmo depois de vestirem suas roupas, elas não se afastaram, apenas permaneceram onde estavam, olhando timidamente para ele. Isso é muito importante de uma maneira geral, a gente observa, né, a atitude mansa, a atitude dócil que as gopis têm com Krishna, né? Não se vê nenhum sinal de rebeldia, ira ou ódio delas com relação a Krishna. Pelo contrário, elas têm um coração puro, coração simples e puro. Acho que é muito difícil hoje em dia a maioria das pessoas materialistas entenderem esses passatempos, mas de alguma forma eles têm que ser ditos, né? Para que as poucas pessoas piedosas possam compreendê-lo e se beneficiarem. Dridam pralabdhas tapaya chahapitaha prastobhita kridana vachakaritaha vastrani chaiva paritanyatapyanum amum tanabhyasuyam priyasanganivitaha. Apesar de terem sido completamente enganadas por Krishna, as gopis, privadas de sua modéstia, ridicularizadas e obrigadas a agir como bonecas de brinquedo, e apesar de sua roupa ter sido roubada, as gopis não sentiam nenhuma hostilidade para com Sri Krishna. Ao contrário, estavam jubilosas diante da oportunidade de se associar com seu amado. Por mais que encontre reveses, por mais que tenha dificuldades, por mais que a providência seja ríspida e hostil, a pessoa piedosa, o devoto, jamais fica irada, jamais se rebela contra a providência ou contra Deus. Tá bom, então qual que é a diferença entre luxúria, a paixão fervorosa, né, que muitas vezes nós ouvimos nos romances, nos casos de amor que compõem a cultura ocidental, e o verdadeiro amor, que também é descrito, né, na cultura ocidental, né, especialmente em textos religiosos. Aqui Prabhupada dá uma definição bem interessante sobre a questão da luxúria e o amor. Quando a entidade viva entra em contato com a criação material e se associa com o modo da paixão, seu amor eterno por Deus, por Krishna, transforma-se em luxúria, que é o desejo de explorar as coisas. Ou, em outras palavras, o sentimento de amor a Deus transforma-se em luxúria, assim como o leite em contato com o tamarindo ácido vira iogurte. Por sua vez, quando não é satisfeita, a luxúria se converte em ira, a ira se transforma em ilusão, e a ilusão dá continuidade à existência material. Portanto, a luxúria é o maior inimigo nosso, da entidade viva, e é apenas a luxúria que induz a entidade viva pura a permanecer enredada nesse mundo material. Então, o desejo de explorar, através dos sentidos, esse mundo, a esperança de ser feliz nesse mundo, é o que mantém a gente nesse mundo. Assim, podemos dizer que a luxúria é a propensão egoísta do ser vivo de satisfazer seus próprios sentidos, explorando o outro ou as coisas desse mundo, impulsionada pela paixão, aqui no caso Raja Guna. Então, essa tendência a explorar o mundo e as pessoas não é a natureza da entidade viva, não é a natureza da alma. Isso é quando a alma espiritual, a consciência, está encoberta por uma energia chamada Raja Guna, paixão, e ela age dessa forma, tentando explorar os corpos e as coisas desse mundo. Já o amor, o verdadeiro amor, ele é totalmente espiritual. O amor é a atitude altruísta da alma de satisfazer Krishna, satisfazer a Deus, sem esperar nada em troca, de maneira contínua. Ahaitukia Partihata. E a Yatma Suprasidati. É isso que vai trazer a felicidade que a gente está tanto buscando. Essa atitude altruísta de satisfazer o próximo. Essa atitude altruísta de satisfazer, em última análise, Deus.
Isso é confirmado no Chaitanya Charitamrita. Kama Prema Donhakara Vibhina Lakshana Lauha Arahema Yaiti Swarupi Vilakshana. Swarupa é a identidade original, o ser doente de alguma coisa. Luxúria e amor têm características diferentes, assim como ferro e ouro têm naturezas diferentes. O desejo de alguém de satisfazer os próprios sentidos é kama, luxúria, mas o desejo de satisfazer os sentidos do Senhor Krishna é prema, ou amor puro, o amor verdadeiro, que acontece na plataforma espiritual. E nós vemos refletido esse amor na plataforma espiritual, nas relações de amizade, nas relações de amante, esposo, esposa, na relação de amigos, e principalmente na relação de pais e filhos, né? A relação de amor entre mãe e filho, o amor da mãe é onde mais se reflete esse amor puro. Porém, mesmo o amor da mãe nesse mundo material, ele ainda tem máculas de luxúria, de rajas e tamas. Ele não é completo e original como na plataforma espiritual, entre a alma espiritual e Krishna. Na verdade, esse amor entre a alma e Deus, ele se reflete nas relações nesse mundo. Então elas são relações pervertidas de amor nesse mundo. Por isso são relações luxuriosas. Gopiganira Premera Rudhabhavanama Vishuddhanimana Prema Kabu Rudhabhava. O amor das gopas chama-se Rudhabhava. É puro e imaculado, não é luxúria em momento algum. Costumes sociais, preceitos das escrituras, necessidades do corpo, ação fruitiva, timidez, paciência, prazeres corporais, autossatisfação e o caminho de Varnashram Dharma, a estrutura social que é difícil de abandonar, as gopis renunciaram a tudo isso. Vejam quem são os verdadeiros grandes heróis da história, de toda a realidade. As gopis, né, mocinhas vaqueiras, né, mocinhas do campo, campesinas, bem como a seus próprios parentes e a punição e repreensão deles, em nome de serviço ao Senhor Krishna, elas prestam-lhe serviço amoroso para o prazer dele. Então não existem grandes heróis, né? Bhishma, Drona, Karna, Arjuna, Yudhishthira, Alexandre o Grande, Aquiles, tantos outros grandes heróis. Mas do ponto de vista da Suprema Personalidade de Deus, quem foi tão heróico, né, a ponto de abandonar tudo simplesmente para satisfazer a ele, né? Então essas mocinhas campesinas, as gopis de Vrindavana, são a maior de todos os heróis. Elas são os heróis mais poderosos de toda a existência. Aqui eu vou ler a tradução do verso. Ó bem-amado, teus pés e lótus são tão macios que os colocamos gentilmente sobre os nossos seios. Então, quando você vê uma declaração dessa, você pensa, isso é erotismo, né? Só que o erotismo mundano, material, ele é permeado pela luxúria e é a tentativa de um explorar o outro, um tentar retirar prazer do outro. Aqui não, aqui a atitude das gopis é totalmente altruísta, é totalmente amorosa, perfeita, espiritual, porque o único interesse delas é que Krishna não machuque os seus pés nos espinhos, nas pedras, nos pedregulhos em Vrindavana. Então elas pensam que os seios delas é a coisa mais macia, por isso elas queriam acomodar os pés de Krishna ali. Simplesmente para satisfazer a Krishna, não satisfazer o desejo pessoal egoísta delas. Ó bem-amado, teus pés e lótus são tão macios que os colocamos gentilmente sobre nossos seios, temendo que se machuquem. Nossa vida depende inteiramente de ti, por isso nossas mentes enchem-se de preocupação. Veja
assim como a mãe se preocupa com o filho, temendo que os seixos machuquem as pedras, os pedregulhos machuquem seus tenros pés, enquanto perambulas pelos caminhos da floresta. Então, amor é totalmente altruísta, é totalmente cheio de luz, ao passo que a matéria ou esse mundo material ele é permeado por esse desejo de luxúria, que é simplesmente exploração. Assim a gente pode dizer que o mundo material é um conglomerado de exploradores e explorados. Essas são as relações no mundo material, mas relações no mundo espiritual que são baseadas em amor é totalmente altruísta. Ela é baseada em servos e servidos, uns querendo servirem os outros. Srila Prabhupada Ki Jai. Então chegamos ao fim de mais uma videoaula, aqui falando sobre o verdadeiro amor, baseado na história das Gopis em Vrindavana, quando elas querem se casar com Krishna. Muito obrigado pela atenção, tenham um bom dia, Hare Krishna e tchau!